a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que noite alegre, não? Sempre bom estar na presença de Jesus, poder sentir a sua presença, adorando o seu nome na beleza da sua santidade. Deus seja glorificado pela vida de cada um dos irmãos. Deus seja glorificado por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, para celebrar juntamente com o conjunto Sinfonia Celeste. Deus abençoe vocês, que esse fim de semana seja um final de semana marcado pelos céus, para encher a vida das senhoras e dos senhores. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe ao querido Daniel, juntamente com o nosso irmão Emerson. Muito obrigado, todo carinho, o apoio que os senhores têm nos dado, esta oportunidade, pelo convite. Deus abençoe os senhores em nome de Jesus. Pastor Valdir, Deus lo bendiga muito, hermano. Pede para falar mais que eu não sei não, viu? Deus abençoe o pastor Valdir, juntamente com todos os obreiros. Pastor Eston, prazer rever o senhor. Deus continue abençoando o senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na pequena carta de Paulo a Filemon. Pequena carta de Paulo a Filemon, capítulo único. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Quando os irmãos vão folheando aí, ficando de pé, gostaria de dizer aos irmãos que, findando esse culto, eu vou estar ali na porta com alguns materiais. Quem está solteiro aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, crente. Aí, ó, cheio de solteiro aí. Lugar de arrumar namorada é na igreja, viu? E antes de você fazer isso, 7 coisas que você precisa saber antes de começar a namorar, viu? Está aqui. E também tem um livro aqui, que eu li ele recentemente, é muito bom, sobre revolução moral. A verdade nua e crua do que você precisa saber sobre pureza sexual. Eu acredito que 2 temas relevantes que englobam a nossa juventude. E se você quiser adquirir esses livros, eu vou estar ali na porta, vai ter outros temas também. Um livro é 30, 2 é 50, amém? Amém. Tá bom. Diz assim, pois, o texto. Carta de Paulo a Filemon, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa, graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos, para que a comunhão da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Versículo 8. Pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que girei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, eu tu tornei a enviar. E tu torna
a recebê-lo como o meu coração. E tu torna a recebê-lo como o meu coração. Quem diz glória a Deus? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo nessa noite, Senhor. Graças nós te damos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom, Jesus. Fala conosco nesta noite através da ministração da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja como flecha aguda inflamada com as brasas do seu altar, cravada em nosso coração, incendiando toda a nossa alma. À medida que a tua palavra for sendo explanada, que a presença do teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio. Pois assim como a coxa suspira e anseia pela corrente das águas, assim nós temos sede da tua presença nesta noite, Senhor. Incendeia-nos pelo poder da tua palavra e mata a sede que temos da tua presença. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Você me ajuda aí? Te dou R$5 depois do culto, viu? Só 5 por causa da crise. Meus irmãos, eu fiquei perguntando a Deus e orando ao Senhor por uma mensagem que englobasse o tema dos irmãos proposto para este congresso. E eu fiquei me deparando um pouquinho com a cartinha de Filemon, uma carta pessoal do apóstolo Paulo, e com ela o Espírito Santo trouxe ao meu coração algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, com o tema da minha mensagem: todos nós somos onésimos. Diga comigo, todos nós, diga com vontade, diga, todos nós somos onésimos. Empreste a sua atenção. A carta de Paulo a Filemon é uma das epístolas do apóstolo Paulo escrita durante a sua primeira prisão. Por volta do ano 62, aproximadamente, depois de Cristo, na época em que Paulo também escreveu a sua carta aos Colossenses, na sua primeira prisão, foi quando o apóstolo Paulo também escreveu a Filemon esta carta pessoal. É muito provável que Tíquico e Onésimo tenham levado esta carta a Colossos, junto com a epístola dos Colossenses. O que nos dá base para isso é Colossenses capítulo de número 4, do versículo de número 7 ao versículo de número 9, dá para os pesquisadores esta ideia. Observando isso, meus irmãos, nós vamos ver que nela, o apóstolo Paulo, na carta de Filemon, ele exerce um importante papel de reconciliação entre Filemon e Onésimo. O papel do apóstolo Paulo é fundamental dentro desta história, é brilhante, é profundo, é extraordinário. Observando isso, nós vamos perceber que Paulo começa na sua carta, no versículo de número 1, dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro. É válido nós dizermos aqui nesta noite que é uma característica pessoal de Paulo nas escritas da sua carta, ele sempre começar com gratidão a Deus e louvor pela vida dos irmãos. A única carta que nós não vamos encontrar esta referência é a exceção da carta aos Gálatas. Porém, em as demais cartas de Paulo, ele sempre conversa com gratidão, com louvor a Deus e pela vida dos irmãos. Observando isso, nessas ações de graças, Paulo, ele descreve seu amigo como um homem de amor, um homem de fé. Paulo descreve Filemon com estas características: tanto como Jesus Cristo, quanto para com o povo de Deus. Seu amor era prático. Filemon reanimava os santos por meio de suas palavras e através de seu trabalho. As igrejas no Novo Testamento, e a partir do primeiro século, com o surgimento da igreja, nós vamos entender que a igreja funcionava em casas.
as portas das casas viravam congregações para a reunião da comunidade, onde a igreja podia exercer as suas reuniões espirituais, quando não eram secretas, por causa da constante perseguição contra a igreja, principalmente no primeiro século, seu segundo século de existência. As igrejas então se reuniam em casas. A igreja na casa de Filemon, ela provavelmente era uma das duas congregações da cidade de Colossos, que aparentemente não foi fundada pelo apóstolo Paulo, apesar de ele ter influenciado na fundação desta igreja, através de seu trabalho na importante cidade de Éfeso. Provavelmente o pastor e fundador desta igreja era Epáfras. Mas o apóstolo Paulo teve uma relevância e uma grande interferência na fundação desta igreja, através do seu árduo trabalho na cidade de Éfeso. Nesta carta de Filemon, nós vamos perceber, meus irmãos, pelo menos 3 personagens principais. E quem são esses? É Paulo, Filemon e Onésimo. Diga comigo: Paulo, Filemon e Onésimo. Essa pequena cartinha pessoal de Paulo, ela gira em torno desses 3 personagens dentro desta esfera bíblica. E quem é Filemon? Filemon era um homem piedoso, que havia se convertido a Cristo através dos trabalhos do apóstolo Paulo. Este homem era uma bênção em sua comunidade. Filemon de fato exercia um importante papel na sua igreja e na sua cidade. Este homem chamado Filemon, além de seu caráter, era um homem de amor e fé, pois assim Paulo o descreve, que reanimava os demais cristãos que compartilhavam com ele esta mesma comunidade chamada igreja. Filemon, através das suas ações e das suas palavras, exercia este importante papel. Filemon também abria as portas da sua casa para que a igreja pudesse funcionar a partir dela. Isso é louvável, porque assim se começou a igreja primitiva e assim também começou o ministério pelo qual nós fazemos parte. E até hoje, muitos estudiosos concordam que a melhor e a mais fácil maneira de crescer uma igreja é através de culto nos lares, culto nas casas, pois isso fortalece a comunhão entre os irmãos e a cooperatividade entre os demais. Então Filemon, ele abria as portas da sua casa para que a igreja funcionasse ali. Filemon, além de amigo de Paulo, também era um senhor de escravos. Essa era uma prática muito comum nos tempos do Império Romano em atividade. E Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Porém Onésimo, segundo os historiadores e os comentaristas bíblicos, provavelmente havia defraudado, havia roubado a Filemon. E para que ele não fosse pego, capturado, e assim as sentenças fossem aplicadas sobre a sua vida, Onésimo, ele fugiu para Roma, na tentativa de escapar com vida. E a distância da onde Onésimo morava com Filemon para Roma, distava aproximadamente mais de 1.600 quilômetros. Ele estava ali fugindo para escapar com a sua vida do seu Senhor. E quem é Onésimo? A gente sabe que escravo, ele não tem uma biografia muito apresentável perante os olhos dos leitores, pois assim também conseguimos compreender isso no Evangelho de Marcos, quando Marcos apresenta Jesus como um servo, e servo ele não tem genealogia, servo não tem muita coisa a ser apresentada por ele, o servo simplesmente serve. E Marcos, na tentativa de apresentar Jesus como um servo, omite muitas coisas de onde ele veio, do seu nascimento, do seu parentesco, pois assim era a vida do servo, assim era a vida do escravo. Poucas coisas nós sabemos sobre Onésimo, mas as poucas coisas que nós sabemos sobre Onésimo é essa, que Onésimo cometeu um furto na casa de seu senhor, e por essa ocasião fugiu para Roma na tentativa de não ser preso. Mas porém, na prisão aonde ele foi parar em Roma, ele encontrou com ninguém mais, ninguém menos do que Paulo. E
Paulo, na sua prisão, gerou Onésimo para Cristo. Eu gosto de Paulo demais, porque um ambiente que talvez era para Paulo estar murmurando, se perguntando a Deus: Senhor, estou aqui pregando a sua palavra, e o que eu ganho em retribuição a anunciar a mensagem do reino é uma prisão, e aqui não sei nem quando eu vou sair. Mas ao invés de Paulo enxergar na prisão um ponto de partida para a murmuração, Paulo percebe que aquele lugar é um bom lugar para se ganhar almas, e na prisão Paulo gera Onésimo para Cristo. Tanto é que ele descreve assim para Filemon: Onésimo, que gerei em minhas prisões. Onésimo, quando foi parar na cadeia, talvez pensou que era o seu fim, mas parece que a mão de Deus conduziu ele até o maior bandeirante do cristianismo, para mostrar para Onésimo o caminho da vida e a salvação em Cristo Jesus. Esses dois, de alguma forma, dialogaram, conversaram, e Paulo então decide escrever a Filemon esta carta, intercedendo por Onésimo. Onésimo se converte então na prisão onde encontrou Paulo. Só que, porém, apesar da conversão de Onésimo, a sua conversão é louvável, a sua conversão é admirável, isso é glorificado diante de Deus. Porém, Onésimo ainda tem uma dívida, Onésimo tem um débito, Onésimo tem algo a ser reconciliado com o seu Senhor. Digam: algo a ser reconciliado com o seu Senhor. Ele precisava exercer esta reconciliação, e Paulo vai funcionar como este mediador. Ele vai intermediar o diálogo entre o escravo fujão e o Senhor que estava irado, tentando buscar reaver o seu escravo e a justiça. Paulo então escreve a Filemon de próprio punho, colocando o seu coração na carta, e isso é extraordinário, pois se você tiver a oportunidade, quando você chegar na sua casa hoje, depois de você sair para comer aquele lanche gostoso, que você não tiver mais nada para poder fazer, leia os 25 versículos da carta de Filemon, e você vai ver muitas coisas importantes exercidas por Paulo, e das quais eu destaco pelo menos 3, que são essas: a diplomacia de Paulo nesta carta, a sabedoria de Paulo em suas palavras, e a persuasão indireta pela qual Paulo exerce sobre Filemon e o convence, tentando o convencer a perdoar a Onésimo. O Paulo, ele funciona como o intercessor de Onésimo dentro desta carta, e Paulo, ele faz pelo menos 5 apelos veementes a Filemon por Onésimo. Eu disse quantos apelos? Quantos apelos? E quais são esses apelos? Primeiro, Paulo olha para Filemon e crê no seu caráter bondoso que Filemon carregava. O segundo apelo que ele faz é ao amor cristão. Unindo esses dois, nós podemos observar no versículo de número 8 que Paulo destaca isso, dizendo assim: Filemon, eu poderia mandar você com a autoridade que eu tenho, mas eu creio no seu bom caráter e no amor que você tem para exercer de muito boa vontade. Eu acredito nisso. Um quarto pedido que Paulo faz veementemente a Filemon é a conversão de Onésimo, e o quanto Onésimo agora é útil na obra de Deus. No terceiro ponto, nós observamos a conversão de Onésimo. No quarto ponto, que Paulo faz um apelo veemente a Filemon, o quanto ele agora é útil na obra de Deus. Foi quando Paulo disse assim para Filemon: Filemon, talvez para você o Onésimo em outro tempo era inútil, mas agora ele é muito útil na obra de Deus. Em outro tempo ele te foi inútil, mas agora ele é muito útil para mim. Ele é muito útil nas minhas mãos. Ele é muito útil nesta chamada. Ele é muito útil nesta seara. Aleluia! E o quinto e último ponto que nós observamos é que Paulo, no versículo de número 16, no versículo de número 15, 16, 17, por ali, Paulo acredita e influencia Filemon a acreditar
acreditar que foi uma providência divina Onésimo cair na mesma prisão que ele. Esses são 5 apelos veementes que o apóstolo Paulo faz a Filemon para que ele pudesse perdoar a dívida a Onésimo. Só que o ponto, o ápice dessa história, o ápice desta carta é quando Paulo ele olha para Filemon e oferece a solução definitiva e perfeita para este problema. Paulo diz a Filemon para receber Onésimo como se fosse o próprio Paulo, e tudo que ele tinha, ou tudo que ele deveria ser lançado na sua conta, pois Paulo pagaria o preço, Paulo pagaria a dívida, Paulo pagaria o preço, Paulo pagaria a dívida. Ele olha para Filemon e diz assim: Filemon, eu mesmo te pagarei tudo quanto Onésimo ele deve. Paulo não sugere que Filemon ignore os crimes de Onésimo, mas e nem influencia-o para que o esqueça o que o Onésimo lhe devia. Antes ele oferece para pagar esta dívida do próprio bolso. Lance tudo isso na minha conta. A linguagem que Paulo utiliza a Filemon no versículo de número 19 é muito parecida com uma nota promissória, muito legal nos termos de comercialização da época. Essa é a garantia do apóstolo Paulo a seu amigo de que a dívida seria paga, de que a dívida seria saldada. Paulo disse a Filemon: lança tudo na minha conta e eu vou te pagar você pela vida do Onésimo. Tudo quanto Onésimo deve a você, tudo quanto Onésimo fez contra você, eu vou pagar a dívida e você o perdoa. Eu vou saldar a dívida e você libera o perdão. Eu vou pagar o preço por aquilo que o Onésimo fez e você perdoa o Onésimo. Isso é o que Paulo ele olha e descreve nesta carta. Porém, minha cara irmã, quando a gente olha para esta pequena carta de Filemon, a gente observa dentre essas 3 personagens nesta carta, como se fosse um reflexo do plano de salvação exercido por Deus na nossa vida. Pois no cenário da história da humanidade nós encontrávamos esses 3 personagens. Filemon representando o Senhor irado, nós encontramos Onésimo, o servo arrependido, e do outro lado nós encontramos Paulo, o mediador e o reconciliador dessa história. Foi quando nós olhamos para esta pequena carta de Filemon, nós podemos identificar este reflexo do plano de salvação, porque para mim essa história se trata de uma ilustração do que Jesus Cristo fez por nós, o que cremos nele. Deus salva os pecadores pela graça, mas a graça é o amor que paga o preço, a graça é o amor que salda a dívida, a graça é o amor que aniquila a dívida. O saldo devedor foi quitado, porque a graça que ama quitou a nossa dívida. Olhe para mim aqui nesta noite, em sua santidade, Deus não poderia ignorar a nossa dívida, pois Deus deve ser fiel à própria lei. Assim nós observamos Deus, o Senhor, que estava irado, pois apesar de amar a humanidade, o seu amor é um amor santo e não tolera a iniquidade. Seu amor é um amor santo e não tolera o pecado. Deus precisava exercer o juízo e a sentença sobre as más ações da humanidade. Foi quando o seu amor providencial, que também estava no coração do Filho, houve a conversa harmoniosa na eternidade. E alguns acreditam que em Isaías 6, quando o Pai indagou do trono dizendo assim: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Foi quando o Filho olhou para o Pai e disse: eu irei lá,
serei lá, eu ficarei lá. A dívida precisava ser saldada, e segundo o salmista, todo o dinheiro do mundo e todo esforço humano não poderia pagar a dívida pela qual nós devemos ao Senhor que estava irado. Mas a Bíblia nos diz em Colossenses 2,14 que a cédula de acusação que havia contra nós, Cristo a levou e a cravou no madeiro, e o grito de que a dívida está saldada foi quando ele olhou para o Pai e disse: Tetelestai, Tetelestai, a dívida está paga. Ramando, clama, xanda. Você pode segurar a mão desse jovem que está do teu lado e dizer para ele: foi por ninguém mais, ninguém menos do que Cristo Jesus que você ganhou uma passagem de volta para o coração de Deus. O preço desta passagem foi sangue, mas o trem é a graça, o avião é a graça, a condução é a graça. Ramando, ai, ei, labaclaia. É por isso que é Cristo reconciliador, é Cristo mediador, é Cristo a porta, é Cristo a verdade, é Cristo a vida, é Cristo o caminho, é Cristo a graça, é Cristo a porta, é Cristo. Ei, lamando, raia. Eu sei que já foi feita a leitura de Efésios capítulo de número 2, mas eu gostaria que o nosso colega colocasse ali, porque você vai perceber o quão importante papel Cristo exerceu no plano desta salvação. Se você puder acompanhar comigo, carta aos Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, eu gostaria de fazer a leitura com você aqui nesta noite. E todas as vezes que aparecer Cristo ou Jesus Cristo, você fala bem alto. Vamos todos nós, olhe lá o que diz o texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, mas fazendo vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. E você grita agora, juntamente pela graça sois salvos. O próximo: nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh, aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco. É por Cristo que a igreja anda, é por Cristo que a igreja caminha, é por Cristo que a igreja vence, é por Cristo que a igreja rompe, é por Cristo que a igreja milita, é por Cristo. O que foi que aconteceu? Estou sentindo uma graça tão grande aqui nessa noite. Ei, lamandio ralassaia. O que aconteceu, pregador?
Nós éramos o Onésimo, fujão, mortos em nossos pecados e delitos, e Deus precisava exercer o seu juízo. Foi quando o reconciliador, o mediador apareceu, e ele fez uma transferência conosco. Como assim, pregador? Deus fez uma transferência, Jesus fez uma transferência comigo e com você. E o que é que eu transferi para Cristo, para a conta de Cristo? Está lá em Isaías 53. Pecados, dores, enfermidades, iniquidades, maldade. Isso foi tudo para a conta de Cristo quando ele estava pendurado no madeiro. E o que foi que Cristo passou para a minha conta? Justiça, graça, salvação, misericórdia. Você percebe o quanto a gente não vale nada? Você percebe o quanto a gente é miserável? Eu só tinha pecado, mas ele disse: eu amo você, eu pago o preço e te dou justiça, graça. Quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, a sua justiça foi depositada na minha conta, e agora Deus me aceitou em Cristo Jesus. Jesus disse ao Pai: Ele não lhe deve mais nada, pois eu paguei tudo na cruz. De forma que quando Deus agora olha para os salvos em Cristo Jesus, nós estamos escondidos atrás do madeiro, nós estamos escondidos atrás de Cristo. Por isso agora, pelo dom de adoção de filhos, nós gritamos: Abba, Pai! Abba, Pai! Abba, Pai! Lamando, ai, ei, calando, merecia, eriando, reciacando, revaia, taitio, menincia, caia, remi, ai, ei, eminigue, assurianda. Você consegue perceber o quanto glorioso é isso? O que é que se faz, pregador, para ser salvo? Confessa Jesus Cristo. Só confessar Jesus Cristo. Pois todos quantos confessam a Cristo, fontes de alegria se abrem na sua alma, que jorram para a vida eterna. E eu merecia ser salvo? Não. Eu merecia ser comprado? Não. Eu merecia estar nesta igreja? Não. Eu merecia cantar a Ele? Não. Mas Ele me deu um banho no rio da graça. Eu vou te dar 2 minutos para você pensar no que eu estou pregando aqui nessa noite. Não, isso aqui não é uma tentativa de manipular você, não. É uma tentativa de deixar você glorificar a Deus pela salvação imeritória que está tendo em seu coração nesta noite.
estou sentindo uma liberdade tão grande para pregar aqui. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não confessou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, eu lhe digo que o trem que vai para o céu está partindo, mas ainda vagas pelo sangue do Cordeiro. Vai dando glória a Deus que Jesus pode batizar com você com o Espírito Santo agora. O ambiente está propício para isso. O céu está aberto sobre nós aqui nesta noite. Esse lugar não é outro senão o lugar onde Deus manifesta a sua glória. Coloque a mão no seu coração.